Iniciando aqui mais um DSS com vocês. Estamos aí no último dia do ano, praticamente, né? 30, véspera da véspera, e a gente precisa passar algumas informações aí para vocês importantes até o domingo. Ainda vai estar bem movimentada aí as estradas, então, quando vocês estiverem assistindo aí o DSS, ainda vai estar valendo, né? Esses cuidados todos aí que a gente precisa tomar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Começando aqui, o primeiro assunto será esse: festas de final de ano. Recebemos esse informativo aí da Raizen. Estou aqui com os dois monitores, né? Vocês estão vendo. Aí, viram aí no início, o Jonathan e o Amaro estão aqui para complementar toda a informação que a gente for passar aí para vocês, tá? Fim de ano seguro, o estresse, o cansaço e as comemorações podem comprometer nossa atenção e julgamento. Mantenha-se atento, respeite seus limites e adote atitudes seguras, especialmente antes de dirigir ou realizar atividade de risco. Eu venho falando muito sobre isso, né? Então, a autoavaliação de segurança tem que ser feita para tudo que a gente for fazer, o tempo todo, todos os dias. E aí a gente se livra do risco, do inesperado. E aí ele traz um assunto muito importante para esse período, principalmente, né? E também com o carnaval, que está se aproximando aí já em fevereiro, né? Do ano que vem. Se beber, não dirija. No fim do ano, ocorrem confraternizações, encontros e maior circulação nas estradas. Nesse período, a atenção deve ser redobrada. Dirigir sob efeito de álcool é proibido e coloca vidas em riscos, né? Por que ficam várias vidas em riscos? Reduz reflexos e tempo de reação. Compromete a atenção e tomada de decisão. Aumenta significativamente o risco de acidente. Essas aí são as causas principais aí, as consequências principais quando a gente ingere álcool e vai dirigir. E com relação à saúde mental também, a gente precisa ter muito cuidado, né? O encerramento do ano pode trazer cansaço acumulado, maior pressão e saudade da família, fatores que impactam diretamente a atenção ao dirigir. Então, a gente precisa ficar o quê? Atento aos sinais de fadiga, que faz parte de um dos 5 hábitos de direção segura. Precisa ficar atento ao estresse, à irritabilidade, à exaustão física e mental e dificuldade de concentração. Se tiver algum desses itens aí, a gente precisa parar e só seguir quando estiver bem, tá? Respeite seus limites e priorize a sua segurança e a dos demais. A gente já falou desse tema no DSS passado, mas é importante a gente reforçar, né, seu Amado, sobre isso. Reforçar sobre o direito de segurança. A gente, como a Ana falou, chegou o final de ano. Graças a Deus, chegamos até aqui. Isso é um privilégio, uma dádiva de Deus, não sendo merecedores, mas Deus proporciona as oportunidades a cada um de nós para que possamos continuar nesse mundo. O que nos traz a esse momento é justamente trazer uma reflexão sobre hábito de segurança, sentimento de mudança, querer mudar e saber como mudar. Observe que durante todo o ano falamos de segurança. Mas, Amaro, Ana e Jonathan, mais uma vez, hoje no penúltimo dia do ano, justamente. Por quê? Para que venhamos saber o quanto vale a pena dirigir com segurança. Fazer com excelência aquilo que fazemos com amor. Existe uma diferença muito grande entre gostar do que faz e fazer o que gosta. E tem pessoas que fazem, mas não gostam. E nós que somos profissionais do mundo do volante, trabalhamos com transporte. Ana, você é profissional do volante? Não. Mas Ana é uma pessoa que se dedicou ao transporte. Entende e passa a maior parte da sua vida cuidando de pessoas especiais, que são os motoristas. Quem são esses caras? Os verdadeiros protagonistas das rodovias, que levam a sua vida se distanciando de quem mais ama. Mas para quê? Para trazer para ela uma sustentabilidade, com segurança, da melhor forma possível. Quando chega o final de ano, chega também uma expectativa, uma ansiedade. Para quê? Para que todos possam confraternizar, comemorar, agradecer a Deus pelo ano que está se findando e receber o ano vindouro com abraços e agradecimento a Deus por mais uma oportunidade de poder recomeçar. Mas para que isso aconteça, é preciso ter muito cuidado, se atentar em todos os itens que são repassados constantemente, principalmente quando tratamos de cuidados com álcool e drogas nas estradas. Sei que a maioria dos senhores usam bebidas, fazem uso de bebida alcoólica.
Eu também já bebi. E quem sou eu para falar de alguém? Eu sou uma pessoa que posso dizer que não vale a pena, mas sou uma pessoa que posso orientar no tempo oportuno. Tome sua bebida, mas descanse o suficiente. Porque o cansaço de quando passa, que é chamado de ressaca, ele é pior do que no momento que você está ingerindo a bebida, fazendo uso. Então, o cuidado que devemos ter, tanto ao ingerir a bebida, como também com as pessoas que iremos nos deparar no decorrer da nossa viagem no trânsito, pessoas que fazem uso da bebida alcoólica e que, infelizmente, vão dirigir. Esse é o maior perigo. O cansaço, o fim de festa, o estresse, a irritabilidade. Quando as pessoas querem chegar de qualquer maneira e dirigem de qualquer maneira. Falando um pouco sobre isso, hoje eu gravei um áudio lá no grupo, aproveitando e falando sobre a restrição de trânsito, amanhã, quarta-feira, dia 31, das 16 às 22 horas. Mas será que o cuidado é só naquele momento? Não. No decorrer dessa semana, iremos ter muito cuidado. Muito cuidado, porque a pressa é muito grande. As pessoas que vão correr hoje e amanhã para chegar em seu determinado lugar, no destino marcado, são inúmeras as carreiras que vamos nos deparar. E o que a gente quer trazer para você hoje? Evitem ultrapassagem. Sejam cortês. Facilitem a ultrapassagem de alguém. Não ultrapasse. Não corra. Não impeça que alguém ultrapasse. Mantenha uma distância segura do carro da frente. Uma distância de segurança. Aquela distância que você tem o domínio e tem o tempo necessário para tomar uma decisão. Evitar andar em bloco. Olhar os espelhos retrovisores de 6 a 8 segundos. Por quê? Para se certificar se não vai vir alguém tentar ultrapassar pela direita. E isso pode acontecer e vai acontecer. Mas como você é profissional, você vai estar sempre com a visão ampla do cenário adiante. Nesse cenário, você vai olhar os retrovisores e vai olhar à sua frente, a distância, velocidade, tudo isso, segurança. Evite falar no telefone celular enquanto dirige. Estamos falando não simplesmente dos 5 hábitos de direção segura, mas estamos falando de respeitar os limites nas rodovias, priorizar a vida, salvar a vida, priorizar a segurança, saber que não só você, mas todas as pessoas que estão no trânsito estão com um fundamento. Quando eles têm o sentimento que ali vai uma vida. Não existe uma moto andando sozinha. Não existe um carro passeio andando só. Não existe um caminhão andando só. Ali tem vidas. Quantas vidas tem um carro pequeno? Nunca sabemos. Cada vida tem um valor e é inegociável o valor de uma vida. Então devemos cuidar com maior atenção, para que possamos terminar esse ano com segurança e iniciar o ano vindouro com segurança nas rodovias. Esse pequeno lembrete de hoje trata-se de uma retrospectiva dos DSS no decorrer de todo o ano que estamos vivendo. Esse ano, eu posso agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida de Ana, pela vida de Jonathan, pela vida da LVA, de cada um de nós que constantemente cuidamos e tentamos cuidar de você, que não tem a oportunidade que nós tivemos de parar um pouco, de muitas vezes estudar à noite, para trazer para você os ensinamentos, abrir a sua mente, trazer para perto com segurança e está nos oferecendo para pegar na sua mão. Se você tem dúvida, pare, levante a mão. Amado, como é que eu vou levantar a mão se eu ligo e você não me atendeu? Quando eu não te atender, deixa um recado. Quando Ana não te atender, deixa um recado. Quando Jonathan não te atender, deixa um recado. Por quê? Esse dispositivo, esse aparelho, um dia vai dar fora de área. Deixa um recado, dá um grito. Estamos aqui para caminhar junto. Eu, você, Ana e Jonathan. Esse DSS, eu queria justamente falar sobre tudo que falamos aqui de segurança. Jonathan também tem seu recado. E dizer a você o quanto vale a pena trabalhar com segurança e o quanto esperamos, no ano de 2026, permanecermos aqui, juntinhos. Eu, você, Jonathan
e Ana, a tratarmos de segurança. E saber que vale a pena que a viagem que você vai fazer, por mais distante que você for, tem alguém sempre perto de você te esperando para te receber com um abraço. Que Deus te abençoe, que te guarde, que seja Deus o teu guia e o teu protetor. Amém, né? Continuando aqui, ele já falou aqui sobre redobrar a atenção, reagir, né, da forma mais rápida possível e prevenir os acidentes, né? Para isso, pequenas atitudes aí evitam grandes riscos. Não deixe o trânsito surpreender você. Ponto de atenção para o motorista. Então, ó, as vias vão estar cheias, então elas pedem mais distância e menor velocidade. Mantenha a condução suave, olhar atento ao fluxo, olhar sempre os retrovisores, aumentar o seu campo de visão, a visão periférica. Redobre o cuidado em curvas, áreas urbanas e cruzamentos, sempre atento aí às cercas eletrônicas. Ajuste a direção ao clima, visibilidade e condições da via, a velocidade compatível. Em congestionamentos, mantenha calma e foco, não adianta a gente se estressar nesse período, vai estar tudo muito congestionado, tudo muito... todo mundo querendo ir para a casa dos seus familiares, viajar, né, para interiores, e aí a gente vai ter que ter paciência e cuidar do outro, tá? Não tem que ter pressa e nem ficar muito agitado nesse período. Dirija preventivamente, mas esteja esperando sempre o inesperado. Então, a condução segura em situações críticas. O que é que a gente deve fazer? Em tráfego intenso ou trechos desafiadores, agir com calma e previsibilidade. Isso aí faz com que a gente reduza os riscos e garanta uma condução mais segura para todos. Tá? Previna-se. Chegar bem é sempre o destino mais importante. A gente quer chegar bem no nosso destino. Isso aí é o mais importante para você e para quem está lá na via. E para essa semana, última do ano, né, eles mandaram esse também aí falando sobre fadiga. Então, Sigo Bem é o programa que a gente tem, que a gente só deve seguir se estiver bem, né, no dia a dia do nosso trabalho. Ele fala um pouquinho sobre a fadiga. A fadiga pode ir além de uma boa noite de sono. Não é só apenas estar com sono, quer dizer que eu estou com fadiga. Ela pode ser gerada por uso de medicamentos, estresse, doenças crônicas, entre outros fatores, tá? Então, os motoristas sem fadiga vê tudo no caminho. O fim do ano costuma trazer trânsito mais intenso, mudanças de rotina em razão das festas, né? Menos horas de sono, mais pressa para chegar no seu destino. Tudo isso pode aumentar o risco da fadiga aparecer. Então, sentir o cansaço, sonolência ou perda de foco, a única coisa que você tem que fazer é pensar, descansar, parar, avisar as pessoas, se comunicar para pedir ajuda. Seguir bem é cuidar de você e cuidar de quem está na sua volta, tá? À sua volta. Então, fiquem atentos aí, a gente vai estar aqui, como o senhor Amaro falou, com os celulares aqui a posto. Se não conseguir responder na hora, mas vai dar o retorno para você. E se não tiver condições de seguir, não segue, tá? Vamos ver um vídeo agora aqui, a gente vai passar para vocês sobre esse tema, fadiga. Outro assunto que a gente recebeu aqui da Ipiranga, né, nosso outro cliente, é a virada segura. Quando cada um cuida, todos chegam juntos em 2026, e é isso que a gente quer, 2026, 2027, todos os anos, né? E aí ele toca também no assunto do consumo do álcool, como o senhor Amaro já falou, eu não vou me repetir muito aí no que está escrito, a gente já viu isso no DSS anterior e vocês já assistiram também, mas em festa de fim de ano são momentos de alegria e celebração, e a gente sabe que vai ter muita gente aí que não tem a consciência que vocês têm, que não tem o treinamento que vocês têm, então pode estar no trânsito com álcool, né, no sangue, e aí pode provocar acidentes, e a gente sabe que vocês estão lá para prevenir que esses acidentes ocorram. E está atento, né, respeitando os seus limites, respeitando a velocidade, você não ingerindo álcool, e se tiver de folga, onde você tiver de folga, ter a consciência que no outro dia você vai dirigir, então não pode ingerir um álcool na quantidade que vai te prejudicar no outro dia. A gente sabe que álcool ele não prejudica só a gente na direção, provocando acidente, ele detona a família da pessoa, os amigos que estão próximos também. Então, as pessoas que não sabem se controlar enquanto estão bebendo podem provocar muitas coisas ruins.
E a gente não quer isso. A gente precisa, que vocês consumam álcool já é ruim para a saúde, eu falo, para a saúde. E quando isso começa a afetar a amizade, a família, né, o seu trabalho, aí está pior ainda. A gente tem que parar, tem que fazer a reflexão de que eu preciso melhorar nisso aí, eu tenho que me controlar. Se eu não consigo parar totalmente, mas, ó, chegou aqui no meu limite, eu sei que isso aqui daqui para frente não vai ser bom, daquela dose para frente eu vou me prejudicar, eu vou prejudicar um amigo que não tem nada a ver, e a gente sabe o que acontece. As pessoas que, quando ingerem álcool em demasia, é o dono de tudo, ele quer mandar em tudo, né, Jonathan? Ele quer, pode tudo, né? Nada pode com ele, então não é assim. A gente quer que vocês estejam bem, não só durante o trabalho, quando a gente acompanha aqui as regras e procedimentos de segurança, a gente quer que você esteja bem na vida. Não na vida, se você está consumindo álcool acima do limite, do seu limite, está provocando esse tipo de reação em família, em festas com amigos, repensa isso, porque não é bom para ninguém. A gente já presenciei várias famílias serem desfeitas, né, porque uma das pessoas não conseguia se libertar do álcool. Procura ajuda, né, procura conversar, como é que faz para reduzir isso, eu não quero me manter dessa forma, e a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso também. Tá? A política de álcool e drogas da empresa é para isso também, para escutar e para tentar ajudar a pessoa que está querendo sair dessa situação, tá bom? Vamos ver aqui mais um vídeo falando sobre respeito, gentileza, empatia, tá? Vamos prestar bem atenção aqui nesse vídeo. Um homem foi chamado para pintar um barco. Trouxe tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira. Ajude, ampare, escute com atenção e carinho. E, na medida do possível, conserte os vazamentos que percebi, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. É isso aí. E a gente espera que na nossa vida, no dia a dia, além dos portões aí da LVA, a gente pratique isso que a gente acabou de ver. Com respeito, cuidado com o outro, independente dele pedir ou não. Se você está vendo que precisa ser feito, faz. Faz porque vai ajudar alguém, né? Alguém deixou de fazer, não fui eu que deixei dessa forma, mas eu vou consertar, para que os furos, né, que a gente encontre aí na nossa vida, eles sejam bem fechadinhos, para a gente salvar a vida de outras pessoas, quem sabe, né, como ele fez aí no vídeo também. Esse outro slide aí, gente, fala sobre o BREG, que é o sistema da ALESAT. O BREG, ele fala igualmente como a gente trata já dos 5 hábitos de direção segura, ele fala sobre velocidade, que tem que ser a limite, né, que a gente já sabe qual é,
tem que usar o cinto de segurança, não pode frear bruscamente, não pode acelerar bruscamente e não dirigir sob efeito de fadiga. Tá? Motor ligado, celular tem que estar desligado sempre. Esses são as orientações que o sistema da Alesat também pede para as pessoas que trabalham na operação da Alesat. Também a gente tem um controle, como também temos da Raizen e da Ipiranga. Então, a Alesat também controla aí os seus procedimentos e regras, igualmente aos outros clientes. A gente tem que estar sempre falando com vocês aqui, não esqueçam que para todas as operações é uma regra só, tá bom? E, para fechar, a gente trouxe mais uma vez os 5 atos de direção segura, que Jonathan vai agora aqui falar com a gente um pouquinho sobre isso, tá? Pessoal, boa tarde. Como a Ana vem falando, né? Todas as vezes que a gente vai atrás, identifica algum objeto, alguma coisa que não esteja no padrão, aquilo ali não é que a gente queira ser chato. Aquilo ali a gente está cuidando de vocês para que vocês façam também a parte de vocês com segurança. Esse era um pequeno item que eu ia tocar, né? E agora vamos falar dos hábitos, né? Primeiro hábito é a distância de segmento. A gente tem que ter atenção, principalmente nesse período. Por quê? Porque tem muito carro pequeno na rua, tem muita moto, tem aquelas pessoas inexperientes, então vamos praticar, mesmo que o pessoal lá venha, fossem se colocar em pontos cegos da gente, vamos praticar, porque isso é muito importante para a gente. Vamos falar também aqui da velocidade compatível. Nem toda vez que a gente está com um caminhão ou um carro pequeno numa via que está dizendo ali 60, a gente nem toda vez consegue trafegar 60 km por hora. A gente vê as condições, né? Tamanho do veículo, trânsito. Então, vamos praticar, que é muito importante. Todos esses itens que a gente está falando é estudo realizado, na prática também a gente realizando e identifica que praticando isso aí a gente está seguro. Usar o cinto de segurança é primordial, muito importante. Subir no carro, ataca o cinto, mesmo que seja para uma manobra pequena, certo? E a quarta regra, motor ligado, celular desligado. A gente, quando está fazendo acompanhamento, a gente identifica alguns motoristas que querem deixar o telefone no modo avião, mas existem situações que ele sai do modo avião. E aquilo ali vai distrair a gente vai querer ver o que é, e vai acabar distraindo e se envolvendo num incidente indesejável. Eu queria também desejar aqui um feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe, aproveitar para agradecer a todos que me ajudaram direta e indiretamente naquele momento difícil que eu passei da minha vida. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, caminhando firme, falando do que Deus faz na nossa vida e cooperando com nossos amigos. Tá certo, pessoal? Deus abençoe, que dê saúde, livramento e que as bênçãos do Senhor sejam com vocês. Amém, meus amigos? Vou passar para a Ana aqui agora. Pronto, gente. Finalizando aqui nosso TSS aí da 5ª semana de dezembro, com segurança, iniciando 2026, com certeza, com mais segurança ainda, porque o nosso objetivo sempre será o 0 acidente e 0 violações.